Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo estaremos fazendo o estudo de Sentinela, o estudo 25, da semana 14 a 20 de agosto, que tem o tema Anciãos, aprendam com o exemplo de Gideão. Então vamos para o nosso vídeo. Muito bem, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová sempre possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Vamos juntos agora preparar a nossa reunião de final de semana, estudo de Sentinela. Iremos fazer esse estudo completo, com leitura, perguntas e respostas. Espero que possa facilitar a sua preparação. Então, o tema: Anciãos, aprendam com o exemplo de Gideão. O texto temático é o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32, que diz: Me faltaria tempo se eu falasse sobre Gideão. Então, o que nós vamos ver nesse estudo? Jeová designou Gideão para pastorear e proteger seu povo durante uma época muito difícil da história de Israel. Gideão cuidou fielmente dessa designação por uns 40 anos, mas ele enfrentou várias dificuldades. Vamos ver como o exemplo dele pode ajudar os anciãos quando enfrentam desafios. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1. Os anciãos receberam a designação de cuidar das preciosas ovelhas de Jeová. Eles valorizam muito o privilégio de servir os irmãos e as irmãs. Por isso, eles se esforçam bastante para ser pastores que realmente pastoreiam. E nós somos muito gratos por ter esses homens em nossas congregações. Antes da pergunta, vamos fazer a leitura do livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, que diz: Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados, servindo como superintendentes, não por obrigação, mas de boa vontade perante Deus, não por amor ao ganho desonesto, mas com entusiasmo. Então a pergunta: de acordo com 1 Pedro 5,2, que privilégio os anciãos têm? Resposta: eles têm o privilégio de pastorear o rebanho de Deus e servir aos irmãos e às irmãs, de boa vontade, mas não por obrigação. Leitura do 2. Ao cuidar de suas responsabilidades, os anciãos enfrentam muitos desafios. Por exemplo, os anciãos precisam trabalhar bastante para cuidar de uma congregação. Tony, um ancião nos Estados Unidos, precisou aprender a ser mais modesto ao decidir se iria aceitar mais tarefas. Ele explica: No começo da pandemia da Covid-19, eu estava trabalhando cada vez mais para organizar as reuniões e a pregação. Não importava o quanto eu trabalhasse, sempre surgiam mais coisas para eu fazer. No fim, eu acabei me descuidando da minha leitura da Bíblia, estudo pessoal e orações. Ilir, um ancião em Kosovo, passou por outro desafio. Quando estava numa zona de guerra, ele achou difícil obedecer às orientações da organização. Ele conta: Eu precisei de coragem quando Betel pediu que eu fosse para uma área de risco cuidar dos irmãos e irmãs ali. Fiquei com medo porque parecia que aquela orientação não fazia sentido. Para um missionário na Ásia chamado Tim, simplesmente manter o ritmo das atividades do dia a dia já era difícil. Ele conta: Às vezes eu ficava exausto em sentido mental e emocional. O que pode ajudar os anciãos que estão passando por situações parecidas? Pergunta: que desafios alguns anciãos talvez enfrentem? Resposta: alguns anciãos realmente às vezes passam por muitos desafios. Uns precisam trabalhar bastante, como no caso do Tony, que precisou aprender a ser mais modesto ao decidir se iria aceitar ou não mais tarefas.
Ilir, um ancião em Kosovo, também passou por um desafio, foi obedecer às orientações da organização, pois Betel havia pedido que ele fosse para uma área de risco. Então ele ficou com medo e parecia que aquela orientação não fazia muito sentido. E Tim, ele ficou esgotado mentalmente e emocionalmente. Então, são algumas dificuldades que anciãos hoje também passam. Leitura do 3. O juiz Gideão é um bom exemplo para os anciãos. Ele protegia e pastoreava o povo de Deus. Assim como Gideão, os anciãos também receberam a designação de cuidar do povo de Deus em tempos bem difíceis. Gideão foi modesto, humilde e obediente. Além disso, ele perseverou em seu serviço a Jeová. Todos, incluindo os próprios anciãos, precisam apoiar esses homens trabalhadores e dar valor a tudo que eles fazem para cuidar da congregação. Pergunta: que exemplo o juiz Gideão deixou para todos nós? Resposta: Gideão ele pastoreava o povo de Deus, então assim também os anciãos receberam uma designação muito importante e deve também cuidar do povo de Deus. Gideão foi modesto, humilde e obediente e perseverou. Assim também os anciãos precisam ser modesto, humilde e obediente e continuar servindo a congregação. Subtítulo: Como mostrar modéstia e humildade? Pergunta do 4. Aliás, leitura do 4. Gideão era um homem modesto e humilde. Quando o anjo de Jeová disse para Gideão que ele tinha sido escolhido para salvar Israel das mãos da poderosa nação de Midian, ele respondeu de forma humilde: Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o mais insignificante na casa do meu pai. Gideão não achava que tinha as qualidades necessárias para realizar esse trabalho, mas Jeová sabia que ele iria conseguir e o ajudou a cumprir bem sua designação. Pergunta: como Gideão mostrou que era modesto e humilde? Resposta: quando ele recebeu essa designação, ele disse: Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o mais insignificante na casa do meu pai. Então Gideão, ele realmente mostrou humildade ao ser designado. Leitura do 5. Os anciãos se esforçam bastante para sempre ser modestos e humildes. Eles não ficam contando vantagem por causa de suas habilidades ou de tudo que já fizeram, e nem acham que são um fracasso por causa de seus erros e imperfeições. Mas ser humilde e modesto nem sempre é fácil. Por exemplo, pode ser que um ancião aceite muitas designações, mas depois talvez não consiga cumprir todas elas. Ou pode ser que ele seja criticado ou elogiado pela maneira como cuidou de uma designação. Nessas situações, como os anciãos podem imitar o exemplo de Gideão? Resposta: às vezes nem sempre é fácil, porque pode ser que um ancião ele receba algumas designações, mas depois não consiga cumprir todas elas. Ou pode ser que ele seja criticado ou elogiado pela maneira como cuidou de uma designação. Leitura do parágrafo 6. Peça ajuda. A pessoa que é modesta reconhece que existem coisas que ela não vai conseguir fazer. Gideão era modesto e pedia ajuda de outros. Anciãos sábios fazem o mesmo. Tony, citado antes, explica: por causa da minha criação, eu costumava aceitar mais trabalho do que eu realmente podia dar conta. Então decidi que íamos estudar sobre modéstia em nossa adoração em família. Além disso, pedi a opinião da minha esposa sobre esse assunto. Eu também assisti novamente ao filme Confie e Delegue como Jesus fez, no jw.org. Tony passou a dividir as tarefas com outros irmãos na congregação. O resultado? Ele mesmo conta: a congregação está sendo bem cuidada
e eu tenho mais tempo para fortalecer minha amizade com Jeová. Pergunta: como os anciãos podem imitar a modéstia de Gideão? Então a resposta: bem, eles precisam pedir ajuda. Tony, citado anteriormente, ele fala que por causa da criação dele, ele costumava aceitar muito trabalho, mas ele percebeu que ele não estava dando conta. Então ele começou a delegar as designações para outros irmãos, assim como mostra a gravura. A gente consegue observar um ancião delegando o trabalho dos carrinhos para um irmão responsável. Então, ao invés de tentar fazer tudo, ele começou a passar o trabalho para outros irmãos e ele pôde ver e falar por si mesmo que a congregação ela crescia e fortalecia a amizade com Jeová. Leitura do 7. Não fique com raiva se for criticado. Outro desafio para os anciãos tem a ver com as críticas. Novamente, o exemplo de Gideão pode ajudar. Ele sabia que era imperfeito e por isso conseguiu manter a calma quando foi criticado pelos homens de Efraim. Gideão não respondeu com raiva. Ele mostrou que era humilde e escutou o que aqueles homens tinham a dizer. Daí, com jeito, acalmou a situação. É bom que os anciãos imitem o exemplo de Gideão se forem criticados, ouvindo com atenção e agindo com calma. Dessa forma, eles contribuem para a paz da congregação. Pergunta: como os anciãos podem imitar Gideão se forem criticados? Resposta: eles podem agir assim como Gideão. Gideão ele não respondeu com raiva quando foi criticado pelos homens de Efraim, mas ele mostrou que era humilde e escutou o que aqueles homens tinham a dizer. Então, com jeito, acalmou a situação. Então, os anciãos eles podem imitar esse exemplo de Gideão. Leitura do 8. Dê todo louvor a Jeová. Quando foi elogiado por salvar o povo das mãos de Midian, Gideão deu todo o crédito a Jeová. Como os anciãos podem imitar o exemplo de Gideão? Eles podem dar a Jeová todo o crédito por tudo o que fazem. Por exemplo, se um ancião foi elogiado por sua habilidade de ensinar, ele pode explicar que a organização de Jeová dá o treinamento que precisamos e que a fonte de toda a instrução é a palavra de Deus. De vez em quando, os anciãos devem parar para pensar se estão chamando atenção demais para si mesmos. Veja o que aconteceu com Timóteo. Quando ele começou a servir como ancião, ele amava fazer discursos públicos. Ele diz: eu preparava introduções e ilustrações cheias de detalhes. Por causa disso, muitos vinham me elogiar. Infelizmente, eu chamava mais atenção para mim do que para a Bíblia e para Jeová. Com o tempo, Timóteo percebeu que precisava mudar a forma como ensinava para não chamar atenção demais para si mesmo. Qual foi o resultado? Ele explica. Agora, os irmãos vêm me contar como um discurso que eu fiz os ajudou a lidar com um problema, a suportar uma provação ou se achegar mais a Jeová. Eu me sinto muito mais feliz porque os irmãos elogiam o discurso e não a mim. Pergunta: como os anciãos devem reagir quando são elogiados? Dê um exemplo. Então, a resposta: eles devem ser humildes e dar todo o crédito a Jeová. Percebemos aqui que Timóteo ele amava dar discursos, mas ele chamava muita atenção em suas ilustrações. Então, em vez de atrair a atenção para a palavra, atraía a atenção para ele. Então ele viu a necessidade de mudar. E no final ele diz que os irmãos começaram a elogiar o discurso e não a ele. Então ele percebeu que estava no caminho certo. Subtítulo: como ser obediente e corajoso. Leitura do 9. Depois que Gideão se tornou juiz de Israel, ele teve que ser obediente e corajoso, mas isso não foi fácil. Por exemplo,
Ele recebeu uma designação perigosa: destruir o altar de Baal que pertencia a seu pai. Depois, ao se preparar para uma guerra, Jeová mandou 2 vezes que Gideão reduzisse seu exército. Ele também recebeu a ordem de atacar o acampamento inimigo no meio da noite. Pergunta: por que não foi fácil para Gideão ser obediente e corajoso? Veja a imagem da capa. Resposta: primeiro, porque ele recebeu algumas designações que com certeza não era fácil. Ele precisava destruir o altar de Baal, que pertencia ao seu pai, se preparar para uma guerra e reduzir o seu exército e atacar o acampamento inimigo no meio da noite. Então, com certeza, ele precisou ser muito obediente e mostrar que era corajoso ao fazer o que Jeová mandava. Leitura do 10. Os anciãos devem estar sempre prontos para obedecer. Um ancião obediente não demora para seguir o que a Bíblia e a organização de Jeová dizem. Fazendo isso, ele dá um bom exemplo para outros. Mas em algumas situações não é fácil ser obediente. Por exemplo, às vezes os anciãos recebem muitas orientações e pode ser que algumas mudem bem rápido. Outras vezes, eles podem ficar na dúvida se uma orientação vai mesmo dar certo. E talvez, por aceitarem certa designação, eles corram o risco de ser presos. Como os anciãos podem imitar o exemplo de obediência de Gideão em situações assim? Pergunta: em que situações pode ser difícil para um ancião ser obediente? Resposta: às vezes podem receber alguma orientação que mude muito rápido. Outras vezes pode receber uma orientação que eles fiquem na dúvida se realmente vai dar certo. Ou até mesmo correr o risco de ser preso. Então, os anciãos eles precisam ser obedientes, assim como Gideão ele foi. Leitura do 11. Escute com atenção e aplique as orientações. Jeová orientou Gideão sobre como destruir o altar do pai dele, onde construir um novo altar e que animal ele devia sacrificar. Gideão não ficou questionando as orientações de Jeová, ele só obedeceu. Hoje, a organização de Jeová envia cartas, anúncios e orientações, instruindo os anciãos sobre como cuidar dos irmãos em sentido físico e espiritual. Nós amamos muito os anciãos, porque eles seguem fielmente essas orientações. Isso é bom para todos na congregação. Pergunta: o que pode ajudar os anciãos a ser obedientes? Resposta: por acatar aquilo que a organização pede, através de cartas, anúncios e orientações. Então, quando eles fazem isso, podemos ter certeza que eles ajudam a congregação a crescer e ficar mais forte. Leitura do 12. Esteja disposto a se adaptar. Lembre-se da ordem que Jeová deu a Gideão. Ele devia mandar para casa quase todos os seus soldados. Gideão deve ter pensado: isso é mesmo necessário? Será que vai dar certo? Mesmo assim, Gideão obedeceu. Hoje, os anciãos imitam o exemplo dele colocando em prática qualquer instrução de mudança que venha da organização de Jeová. Por exemplo, em 2014, o corpo governante mudou a forma como os projetos de construção de salões do reino e salões de assembleias são financiados. No passado, quando as congregações queriam construir salões do reino e salões de assembleias, a organização de Jeová emprestava o dinheiro e depois os irmãos devolviam. Hoje, a organização usa os donativos dos irmãos do mundo todo para custear os projetos de construção. Não importa se as congregações têm ou não condições de pagar. Quando o irmão chamado José ficou sabendo dessa mudança, ele não acreditou muito que isso ia dar certo. Ele pensou: desse jeito não vai dar para construir nenhum salão do reino. Não é assim que as coisas funcionam aqui na nossa região.
Mas o que ajudou José a apoiar essa nova orientação? Ele diz: as palavras de Provérbios 3, 5, 6 me lembraram que eu precisava confiar em Jeová. E os resultados têm sido impressionantes. Nós estamos conseguindo construir mais salões do reino e, com nossas contribuições, ajudando outros irmãos a também terem um local de adoração. Antes da pergunta, vamos ler Hebreus 13, 17. Sejam obedientes aos que exercem liderança entre vocês e sejam submissos, pois eles vigiam sobre vocês e prestarão contas disso, para que faça isso com alegria e não com suspiros, porque isso seria prejudicial a vocês. Pergunta: como os anciãos podem seguir o conselho de Hebreus 13, 17 quando recebem uma nova orientação? Resposta: eles precisam acatar de imediato, porque tudo aquilo que vem da organização de Jeová e de Jeová é para o benefício de todos. E o texto mostra exatamente isso. Eles precisam obedecer àqueles que tomam a liderança. E quando eles são submissos, com certeza, eles alegram a Jeová e fortalece a congregação. Leitura do parágrafo 13. Seja corajoso e faça a vontade de Jeová. Gideão obedeceu a Jeová apesar de sentir medo e correr perigo. Depois que Jeová encorajou Gideão, ele teve certeza absoluta de que Jeová iria ajudá-lo a proteger seu povo. Os anciãos que vivem em lugares onde nossa obra é proibida imitam o exemplo de Gideão. Eles são corajosos e tomam a liderança para organizar as reuniões e a pregação, mesmo correndo o risco de perder o emprego, sofrer algum tipo de violência, ser interrogados ou até presos. Durante a grande tribulação, os anciãos também vão precisar de coragem para obedecer às instruções que vão receber, mesmo que seja perigoso fazer isso. Essas instruções talvez sejam sobre uma mensagem de julgamento e o que fazer para sobreviver ao ataque de Gog de Magog. Pergunta: que certeza Gideão tinha? Resposta: Gideão ele tinha certeza absoluta de que Jeová iria ajudá-lo a proteger o seu povo. Pergunta B: como os anciãos podem imitar Gideão? Resposta: eles podem fazer exatamente como Gideão fez, obedecer a Jeová, mesmo que venha correr perigo. Então, porque durante a grande tribulação, os anciãos eles vão precisar obedecer às instruções que vão receber, mesmo que seja perigoso. Então, será bom seguir o exemplo de Gideão e já estar praticando isso desde já. Subtítulo: como mostrar perseverança? Leitura do 14. Para servir como juiz de Israel, Gideão precisava de muita força física. Quando os midianitas fugiram no meio da noite, Gideão foi atrás deles, saindo do vale de Jezreel até o rio Jordão, uma região que provavelmente tinha muitos arbustos e espinhos. Será que quando Gideão chegou no rio Jordão ele parou? Não. Mesmo cansado, ele e seus 300 homens atravessaram o rio e continuaram a perseguição. Finalmente capturaram e derrotaram o exército de Midian. Pergunta: em que situação foi difícil para Gideão perseverar? Resposta: quando os midianitas fugiram no meio da noite, Gideão ele foi atrás deles e não parou. Mesmo cansado, ele e seus 300 homens atravessaram o rio e continuaram a perseguição e conseguiram capturar e derrotar todo o exército de Midian. Leitura do 15. O ancião tem muitas responsabilidades, como cuidar da congregação e da família. Tantas responsabilidades pode deixá-lo exausto em sentido físico, mental ou emocional. Nessa situação, como os anciãos podem imitar Gideão? Pergunta: quando um ancião talvez precise perseverar? Resposta:
quando está exausto em sentido físico, mental e emocional por causa de muitas responsabilidades, tanto na congregação bem como na família. Leitura do 16 e 17. Confie que Jeová vai fortalecer você. Gideão confiou que Jeová daria forças para ele, e foi isso mesmo que Jeová fez. Certa vez, Gideão e seus homens perseguiram a pé 2 reis de Midian, e olhe que esses reis provavelmente estavam de camelo. Com a ajuda de Jeová, eles conseguiram capturar os reis e vencer a batalha. Os anciãos também podem confiar em Jeová, aquele que nunca se cansa nem fica exausto. Jeová vai dar a eles a força que precisam. Veja o que aconteceu com Mateus, que faz parte de uma comissão de ligação com hospitais. O que ajudou a perseverar? Ele conta: Eu senti na pele o que diz em Filipenses 4,13. Muitas vezes, quando estava cansado, completamente esgotado, eu orava intensamente a Jeová. Eu implorava que ele me desse força física e mental para conseguir apoiar meus irmãos. Nessas horas, eu senti o Espírito Santo de Jeová me dando forças para perseverar. Assim como Gideão, nossos anciãos trabalham duro para cuidar do povo de Jeová, mesmo quando isso não é fácil. Mas é claro que eles precisam reconhecer e respeitar seus limites físicos e emocionais. Eles podem ter certeza que Jeová vai ouvir quando orarem pedindo ajuda e força para perseverar. Pergunta: o que ajudou Gideão a perseverar e que certeza os anciãos podem ter? Resposta: o que ajudou Gideão foi confiar que Jeová daria forças para ele, mesmo que não fosse fácil. Então, Gideão, certa vez, ele foi atrás de 2 reis a pé. E com a ajuda de Jeová, eles conseguiram capturar esses reis. Então, ele confiava estritamente em Jeová, mesmo ficando cansado e sem forças. Hoje não é diferente. Os anciãos eles têm a certeza que Jeová vai ajudar eles a lidar e superar suas dificuldades. Então, quando eles oram, eles têm a certeza que Jeová dá força para eles perseverar. Leitura do 18. Como vimos, os anciãos podem aprender bastante com o exemplo de Gideão. Eles devem ser modestos e humildes ao decidir quantas designações vão aceitar e também ao receber críticas ou elogios. Quanto mais perto chegarmos do fim, mais os anciãos precisam ser obedientes e corajosos. Eles podem confiar que Jeová vai dar a força que eles precisam. Não importam as dificuldades que surjam, sem dúvida, nós continuamos a prezar homens como esses e damos muito valor a tudo o que fazem. Pergunta: como os anciãos podem imitar o exemplo de Gideão? Resposta: eles podem continuar sendo modestos, humildes e pedir ajuda quando não conseguir lidar com uma designação. Também eles devem aceitar as críticas e os elogios. E quando passar por alguma dificuldade, eles devem confiar estritamente em Jeová para que assim possa continuar fazendo a sua vontade. Perguntas de recapitulação. Como os anciãos podem imitar Gideão e mostrar modéstia e humildade? Então, a resposta: eles precisam reconhecer que não podem aceitar todas as designações. E também eles devem entender que quando for criticado ou elogiado, eles devem dar toda a glória para Jeová. A segunda pergunta: como os anciãos podem imitar Gideão e mostrar obediência e coragem? Então, eles devem fazer isso por acatar de perto as orientações que eles recebem da organização e de Jeová, mesmo que às vezes não seja fácil fazer ou entender, mas eles precisam agir e respeitar rapidamente aquilo que foi dito. A terceira pergunta: como os anciãos podem imitar Gideão e mostrar perseverança? Resposta: eles podem fazer isso por seguir de perto tudo o que é dito e orientado por Jeová.
Então, mesmo se estiver cansado, exausto em sentido físico, emocional e mental, eles devem acreditar que Jeová vai ajudá-los a lidar com suas responsabilidades para com a congregação. Então, os anciãos eles precisam confiar estritamente em Jeová, para que assim Jeová possa continuar dando a força necessária para eles e eles consigam exercer a sua função até o fim com alegria. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final desse vídeo, Estude a Sentinela completo. Espero que possa ter sido útil para vocês. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.